Olá, nesta primeira aula da disciplina Avaliação de Impactos Ambientais, vamos começar conhecendo os principais termos que utilizaremos ao longo do curso e definindo os principais conceitos a serem utilizados, com ênfase em particular o significado de impacto ambiental e o significado ou os significados de avaliação de impacto e suas várias aplicações, para em seguida focalizarmos no tema principal da disciplina, que é a avaliação de impactos de projetos. Começamos conversando um pouco sobre poluição, ou melhor, sobre as diferenças entre a noção de poluição e o conceito de impacto ambiental. Poluição foi, durante muito tempo, continua sendo, na verdade, um tema central das políticas governamentais de controle ambiental. Durante muito tempo, o foco principal de aplicação era o controle das diversas fontes de emissão de poluentes, principalmente as fontes de origem industrial. O espectro ou a aplicação foi se ampliando conforme a noção de impacto ambiental foi ganhando força e foi se percebendo, principalmente, as limitações das políticas estritas de controle de poluição, exemplificadas por essa grande chaminé, maior da América do Norte, instalada em uma fundição em uma mina de níquel no Canadá. Função principal de diluir os poluentes. Poluição é entendido de uma maneira relativamente homogênea internacionalmente. Se formos consultar livros-texto de engenharia ou de gestão ambiental, encontraremos definições bastante consistentes sobre o termo poluição. Uma das principais, ou uma das definições que deu origem àquelas empregadas hoje em dia, inclusive em instrumentos legais, foi formulada por um grupo de trabalho da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, em 1974, e tem esta formulação: introdução, de maneira direta ou indireta, de substâncias ou energia no ambiente que resultam em efeitos deletérios ou negativos ou que possam pôr em risco a saúde humana, causar danos aos recursos vivos, aos ecossistemas, prejudicar ou interferir com os usos do meio ambiente. É uma definição bastante aberta, mas que tem como pontos centrais a emissão ou a liberação de formas de matéria ou de energia e que possam ser danosas aos seres vivos. Limitando o conceito de poluição à emissão de matéria ou energia, nós podemos estabelecer grandezas que nos permitam medir essas quantidades de matéria ou de energia emitidas e também nos permite estabelecer limiares ou patamares de aceitabilidade ou de tolerância. São bastante conhecidos os padrões de qualidade ambiental, como por exemplo os padrões de qualidade do ar, que estabelecem níveis considerados seguros de exposição de pessoas a um conjunto de poluentes do ar. Essa então é uma característica importante da noção de poluição. Podemos medir formas de matéria ou energia que têm o potencial de causar efeitos negativos sobre a saúde humana ou sobre a biota. É um conceito como esse que guiou a legislação, e esta é uma das primeiras no Brasil, de controle de poluição. Em São Paulo, a Lei Estadual 997, de 1976, tem essa definição de poluição, bastante próxima à definição anterior, um pouco mais, talvez pudéssemos dizer, rebuscada pela necessidade de aplicação legal. E dentro disso nós observamos que é poluição aquilo que ultrapassa certas características, certos limiares, como por exemplo uma concentração, que são estabelecidas por meio administrativo nos termos dessa legislação. Padrões de emissão, padrões de qualidade ambiental são exemplos desses limiares estabelecidos para fins de aplicação prática da lei. Impacto ambiental tem uma conotação mais ampla que de poluição. Vamos começar observando a definição adotada pela norma internacional ISO 14001, norma de sistemas de gestão ambiental. Definição que é bastante abrangente
dizendo que impacto ambiental é qualquer modificação, ou seja, não apenas aquelas relacionadas à emissão de poluentes, modificações que podem ser adversas ou benéficas. Poluição é sempre uma condição negativa, uma condição deletéria ou adversa. Impacto ambiental, segundo esta definição, pode ser uma modificação positiva também nas condições ambientais. Outra parte dessa definição é que essa modificação, positiva ou negativa, das condições do meio ambiente resulta de alguma ou de um conjunto de atividades humanas que, para fins da norma, é definido com essa fórmula aí bastante longa: atividades, produtos ou serviços de uma organização. Depois nós vamos ter oportunidade de comentar um pouco sobre esse conceito no âmbito da norma ISO 14001. Pois bem, essa definição então nos sugere que impacto ambiental envolve um conjunto de situações tipificada por modificações de uma determinada condição ou situação do ambiente. Vamos olhar agora uma definição um pouco mais detalhada, um pouco mais explicativa da noção de impacto ambiental, e ela é extraída de um livro-texto de avaliação de impacto ambiental, já dos anos 1980, e é preciso que nós façamos uma leitura atenta dessa definição para compreender bem o seu significado. Em seguida, nós vamos usar um diagrama para entender essa definição. Impacto ambiental é uma mudança em um parâmetro ambiental em um determinado período e em determinada área, ou seja, esse autor está introduzindo um conceito muito importante de impacto ambiental, que é a sua duração e a sua área, ou área de influência. E essa mudança resulta de uma determinada atividade humana, mas, e aqui vem uma parte importante dessa definição, essa mudança no parâmetro ambiental em uma certa área, em uma certa unidade ou período de tempo, é comparada com a situação que teria esse mesmo parâmetro ambiental se o projeto não tivesse sido realizado. Vamos então ver um diagrama esquemático que pode nos ajudar a entender esse conceito. Impacto ambiental, então, seria uma diferença entre duas possíveis situações futuras, com o projeto que eu vou analisar e sem esse mesmo projeto. O diagrama mostra ao longo do tempo, ou vai mostrar o comportamento de um possível indicador ambiental ou indicador de qualidade ambiental, seja lá qual for o componente que nós tomemos para entender esse conceito, e logo em seguida vamos ver alguns exemplos também. Nesta representação hipotética, a qualidade do ambiente representada por esse indicador teria uma melhoria ao longo do tempo. Por simplificação, essa melhoria é representada de maneira linear, mas poderia ser representada por diferentes outras formas, Por exemplo, uma variação sazonal. O que nos importa aqui é o conceito e, nesse caso, está sendo indicada ou sugerida que a qualidade, tal como medida por esse indicador, teria uma melhoria ao longo do tempo. Tomemos agora como referência o início da implantação de determinado empreendimento que afetaria esse indicador ambiental. Então, em decorrência desse empreendimento, o indicador pode ter uma queda, eventualmente contínua ao longo do tempo, talvez mais provável e mais frequentemente uma redução brusca no início e depois talvez uma estabilização, uma redução contínua a uma certa taxa. Pois bem, então aqui nós temos a representação do impacto ambiental em determinado momento ao longo da linha do tempo, com a diferença entre a situação com o projeto, representado pela linha verde, e a situação sem o projeto, representado pela linha tracejada vermelha ou pela linha azul. Ou seja, o impacto ambiental seria concebido e, tanto quanto possível, medido. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso, inclusive, pode ser desejável,
mas sempre tomado como referência em relação a duas possíveis condições futuras, com o projeto que analisamos e sem o projeto que analisamos. Então, um exemplo que talvez nos ajude a entender melhor esse conceito é de um indicador que represente o estado de conservação de um determinado fragmento florestal, por exemplo, uma área de floresta em vias de regeneração natural. Nós podemos descrever esse fragmento, por exemplo, com relação à diversidade de espécies de árvores, ou ao tamanho, diâmetro das árvores, ou a biomassa. Enfim, é um conjunto de indicadores usados regularmente que podem nos informar sobre a qualidade daquele setor, daquele local ou daquele ecossistema, e se essa área está em um processo de regeneração. Ao longo do tempo, esses indicadores deverão indicar melhoria. Bom, se eu tenho um projeto que vai suprimir esse fragmento de vegetação, seria diferente eu conceber o impacto ambiental como aquela área em relação à situação atual ou à possível situação futura, quando aquele fragmento de vegetação estaria talvez plenamente regenerado. Esse é um conceito importante que nem sempre é de fácil aplicação, e logo mais nós vamos ver que muitas vezes nós precisamos simplificar essa noção de impacto ambiental para poder aplicá-la na prática. Mas essa é a referência que nós deveríamos ter sempre que vamos falar logo mais em avaliação de impacto ambiental. Vejamos mais um exemplo para procurar nos ajudar a fixar bem esse conceito. Vejamos essa situação, um local na Amazônia, onde foi construída uma estrada, as margens desse igarapé foram desmatadas, entre outros motivos, para a construção de uma ponte. Essa ação, essa intervenção, deve ter tido algum efeito sobre o rio, sobre o igarapé, sobre as condições físicas, físico-químicas da água, mas também sobre a biota aquática. Como nós podemos captar ou entender o impacto dessa ação humana sobre esse componente do ambiente? Então vamos olhar em detalhe para a biota aquática, vamos coletar amostras, por exemplo, de organismos que vivem no fundo desse corpo d'água, chamados organismos bentônicos, e vamos estudar sua diversidade, a quantidade de organismos que nós podemos encontrar nesse local que nós vamos estudar. Bom, uma representação esquemática, portanto, nós temos aí em vermelho a representação daquela estrada, da foto da transparência anterior, a representação do igarapé, parte acima no norte, no alto da figura e abaixo. Nesse local tem uma série de micro-habitats, ao qual estão associadas comunidades de seres vivos, e há, para esse tipo de estudo, já um conjunto de técnicas bem estabelecidas, inclusive protocolos definidos por órgãos ambientais, a exemplo desse da CETESB. Pois bem, nesse caso nós vamos considerar os seguintes indicadores. Vamos coletar amostras, a montante e a jusante, em determinados pontos de monitoramento, e vamos fazer o estudo dos organismos conhecidos como macroinvertebrados bentônicos, ou seja, são aqueles organismos que vivem no fundo dos corpos d'água, têm pouca mobilidade e são bastante sujeitos a alterações da qualidade do ambiente, como por exemplo a quantidade de partículas sólidas e os sedimentos presentes no corpo d'água. Então, se houver uma carga grande de partículas sedimentáveis, como aquela que se espera possa acontecer se eu desmatar as margens do igarapé, esses sedimentos vão se depositar no fundo do corpo d'água e vão cobrir esses organismos, e uma parte certamente vai morrer. Nós podemos então, e essa fonte usada aqui como exemplo mostra justamente isso, o resultado de dois indicadores: a riqueza de macroinvertebrados, medida pelo número médio de grupos ou táxons, a montante e a jusante,
e medida, na figura de baixo, pelo número médio de indivíduos, né? Então, coletando-se essas amostras, olhando-se na lupa, no laboratório, pode-se contar sua densidade por área, nesse caso aqui, número de indivíduos por centímetro quadrado. Nos dois casos, esse indicador nos mostra uma redução da riqueza, porque nós temos menos espécies, de 15 a montante temos 7 a jusante, e a redução da quantidade, porque temos menos organismos também em relação a montante e a jusante. Então, isso nos dá um indicador do impacto dessa ação, dessa atividade que foi construir essa estrada e desmatar as margens do Igarapé para a construção dessa ponte. Na próxima parte, veremos mais alguns exemplos de impactos ambientais e seus indicadores.